E dessa forma a gente ia descobrindo coisas do município que a gente desconhecia. Ninguém resolvia isso na prefeitura, no processo que estava parado. E nós conseguimos resolver e a empresa se mantém até hoje. Então, olha como é importante você fazer visita local nas empresas. Bem-vindos ao podcast Atrair Empresas. Podcast que vai ajudar você, prefeito, a atrair empresas, gerar emprego, renda e aumento na arrecadação municipal. No episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante nesse método que eu trabalho de atrair empresas. O tema é como as visitas em empresas locais te ajudarão a atrair empresas. Atrair empresas para a cidade, quando eu fui convidada para assumir o cargo de secretária municipal de desenvolvimento econômico em Salto, e eu sempre repito essa história, eu nunca tinha atuado na gestão pública, mas o prefeito que convidou-me, o Juvenil, que ganhou a eleição em 2012 em Salto, a cidade que eu moro, ele queria atrair empresas porque Salto, que já era uma cidade industrial, já tinha muitas empresas, naquele período a cidade estava perdendo empresas para cidades vizinhas e tinha um alto índice de desemprego. Então, o prefeito convidou-me, para assumir a pasta de desenvolvimento econômico, porque sabia que eu já tinha uma experiência no mundo corporativo e tinha tinha implantado um projeto na cidade, um projeto que tinha o apoio do Sebrae, e ele viu que o resultado foi exitoso. Então, quando ele me deu essa missão, eu tive que apresentar para ele um planejamento estratégico de como que eu ia conseguir atrair empresas para a cidade de Salto. Então, eu imaginei que eu deveria usar todas as ferramentas que eu sempre utilizei na administração. Eu sou administradora e atuei grande parte da minha vida profissional na área comercial, na área de vendas, na área de negócios. E sempre tive um resultado muito exitoso, porque eu tinha aprendido a tratar o cliente com o devido valor que ele merece. E nesse estudo que eu fazia de atender bem o cliente, de ouvir as necessidades do cliente, eu conseguia sempre superar toda a meta de vendas que eu tinha, toda a meta de negociação. E pensando nisso, eu pensei, o que eu posso levar da minha experiência para essa missão de atrair empresas para Salto na época? Eu pensei, já sei, eu vou tratar cada empresário como um cliente. Cada empresário, cada nova empresa como um cliente. E vou pensar, tratar a cidade como se ela fosse um produto ou serviço que eu devo oferecer para esse cliente, essas empresas. A partir daí, seguindo aí todas as ferramentas da administração, as ferramentas de vendas, eu lembrei muito de uma orientação do Philip Kotler. Atualmente ele tem 87 anos. Ele é um autor dos Estados Unidos, natural de Chicago. Um grande visionário, ele é considerado o pai do marketing. E tinha uma frase que ele falava que eu já aplicava nos meus trabalhos no mundo corporativo, que é a seguinte: manter um cliente custa 5 a 7 vezes menos do que conquistar um novo cliente. Vou até repetir, porque isso aqui é muito importante. Manter um cliente custa 5 a 7 vezes menos do que conquistar um novo. Pensando nisso, eu pensei, vou fazer aquilo que eu fazia, Ao invés, teve uma época que eu trabalhava com vendas de consórcio, que eu aprendi muito, e eu pensava, nossa, eu tenho que tratar bem o meu cliente, Quando ele terminar de pagar esse consórcio, ele pode comprar outro, vou atendê-lo bem, ele pode me indicar. E eu lembro que eu preciso contar essa passagem do consórcio para vocês. Quando eu comecei a trabalhar no consórcio, eu optei, porque eu tinha 2 filhos pequenos e eu precisaria, para sair de casa, ter uma boa remuneração. E o consórcio me dava a oportunidade de ganhar por comissão, para que eu pudesse ter dinheiro para pagar
corretamente uma babá para cuidar dos meus filhos. Então, trabalhar por comissão foi a minha saída. Então, eu procurava, entendi todo o processo do consórcio para explicar bem para o cliente. Na época, eu tinha alguns colegas que falavam, não, o cliente vai perguntar se ele vai ser contemplado logo, fala que vai para vender. E eu pensava, eu não quero fazer isso. Eu tinha toda uns código de ética que eu trago, né, da minha vida familiar, de ser honesta com as pessoas. Eu comecei a estudar o processo de como era do consórcio, e eu sempre comprei o meu carro, meu primeiro carro zero foi por meio de consórcio, tive uma casa por meio de consórcio, eu gostava do processo. Então eu falava para o cliente a verdade. Então quando ele vinha, mas consórcio demora muito. Eu falei, olha, o consórcio é uma forma de você fazer uma venda, uma compra planejada. Eu mesma comprei, contava a minha história e eu batia as metas de vendas de consórcio. Então teve uma época que eu sempre já ganhava muito bem vendendo consórcio e podia aí trabalhar com segurança e ter uma pessoa de confiança que me ajudaria ali a cuidar das crianças. Pois bem, então o que eu fazia quando eu vendia consórcio? Eu estava sempre visitando o cliente, conversando, perguntando se estava tudo bem. Quando ele era contemplado, eu acompanhava, ajudava ali a preencher toda a documentação. E com isso ele acabava me apresentando mais e eu batia todas as metas de consórcio. Então o que eu pensei? Nossa, o prefeito me deu a meta de eu atrair novas empresas. O que eu preciso fazer? Conhecer as empresas que já estão na cidade, conhecer o cliente que já escolheu a cidade de Salto, que já acreditou, que investiu. Para isso, o que nós fizemos na cidade de Salto? Realizamos um primeiro encontro logo depois que o prefeito assumiu em 2013, ele assumiu dia 1º de janeiro de 2013. Esse evento nós realizamos ele começo de fevereiro de 2013. Convidamos todas as empresas e, enfim, esse evento tinha mais de 500 participantes para a gente avisar, nos apresentar para as empresas, para as associações, que nós tínhamos essa missão de atrair novas empresas. A partir daí, começamos a cadastrar essas empresas para ter um cadastro vivo de empresas, né? E dessas empresas que foram no evento e que nós tínhamos o cadastro, nós começamos a agendar visitas. Então, nós fizemos a lista das empresas e começamos a criar uma agenda. Eu falei para o prefeito, eu preciso que você reserve uma agenda para que a gente vá visitar a empresa. Eu posso ir sozinha, mas é tão importante quando o prefeito participa dessas visitas e eu sempre oriento muito os prefeitos que são meus clientes sobre isso. Então, na época, o prefeito Juvenil liberou a quinta-feira, a princípio de manhã, então a gente agendava a visita de 2 empresas, depois com o tempo a agenda aumentou o dia todo, e dessa forma nós começamos a visitar as empresas locais. Como que nós íamos para essa visita? Exatamente com roteiro. Olha, como você estava no evento, nós queremos atrair novas empresas, mas o prefeito que também quer valorizar as empresas que tem, queremos conhecer quanto tempo você está no município, quantos empregos você gera, que operação que você faz, o que é seu produto, o que é seu serviço. Normalmente, quando a gente ligava para fazer agenda, podemos visitar a sua empresa? Então, quando eles nos recebiam, já nos convidavam para fazer um passeio na empresa, né? Então, eu já ia com as perguntas. Quanto tempo você está na cidade, como eu falei? Quantos funcionários tem? Que tipo de funcionário? Que tipo de mão de obra? Quem são seus clientes? Quem são seus fornecedores? Né? E dessa forma a gente ia descobrindo coisas do município que a gente desconhecia. E foi muito bacana. E quando eu comecei a pensar em fazer essa visita, até antes de fazer essas visitas, eu conheci um empresário aqui da cidade, Jorge Araújo, até porque ele fazia parte da Associação das Indústrias e ele tinha nos ajudado no projeto que eu fui facilitadora do Sebrae na Associação Comercial, que foi o início ali que eu pude ser notada pelo prefeito e que convidou-me então para ser a secretária da pasta. Quando eu liguei para o Jorge, ele falou, nossa, Eliana,
que bom que você ganhou, né, essa possibilidade de ser secretária, confio muito no seu trabalho. Só que eu tinha descoberto que o Jorge já tinha assinado o contrato com um galpão na cidade vizinha e ele ia tirar a empresa da cidade de Salto. E eu já liguei para ele direto, quando, né, eu falei, olha, Jorge, eu gostaria muito de visitar a sua empresa. Ele falou, Eliana, eu estou tirando a empresa de Salto. A empresa está aqui mais de 30 anos, eu estou muito desgostoso aqui na cidade, não tem apoio, eu preciso ampliar a minha empresa, não encontrei nada aqui, então eu vou assinar um contrato em Itu, vou levar minhas 2 empresas para lá. Eu falei, Jorge, como você conhece meu trabalho, por gentileza, não tome decisão. O prefeito assumiu agora, eu assumi agora como secretária, e nós queremos valorizar as empresas locais. E daí, nesse caso, eu convidei ele para vir no gabinete na prefeitura. E ele, então, expôs toda a sua dor, o motivo que queria sair de Salto. Eram vários. Dentre eles, isso, eu não tenho onde eu estou, o aluguel está muito caro, não consigo manter minhas 2 empresas ali. Encontrei um galpão na cidade de Itu, vizinha, e vou levar as 2 empresas, já vou assinar o contrato essa semana. Eu falei, por gentileza, não assine, o que você precisa? E ele foi me falando. E daí eu comecei a fazer o inventário da cidade, né? Conversei com o setor imobiliário para procurar galpão que pudesse atender, e realmente não tinha, até que um do setor imobiliário falou, olha, tem um galpão lá no determinado local que está parado há muito tempo, precisa de uma reforma. Daí eu perguntei, não dá para fazer uma proposta? Resumindo, esse galpão atendia de tamanho a necessidade. E daí o setor imobiliário negociou com o proprietário um valor menor, a empresa se dispôs a fazer a reforma e o Jorge não saiu de Salto. O Jorge Araújo, a empresa dele chama Mão Técnica, fabricante de circuito impresso. Em 2013, a empresa dele tinha mais de 30 anos aqui na cidade. Agora nós já passamos muito, né? Já deve estar aí, já fez aniversário de 40 anos. Inclusive o Jorge, ele deu um testemunho, um depoimento sobre esse acontecimento que eu estou contando para você. Eu vou pedir para a minha equipe deixar o link do depoimento que ele mesmo conta sobre isso para vocês conhecerem de perto. Com essa experiência eu percebi o quão é importante aproximarmos das empresas locais, dos nossos clientes, né? Como diz aí o nosso pai do marketing, o Philip Kotler, cuidar do seu cliente. Sai até mais barato do que você fazer uma ação para trazer, né, no caso do mundo corporativo. Eu apliquei essa ferramenta na gestão pública e a partir daí nós começamos a visitar muitas empresas locais, conhecer suas demandas, as suas necessidades, e a gente procurou resolver e foi um período muito, muito bacana e nós conseguimos, né, manter essa 2 empresas no município. Teve um outro caso também de uma outra empresa que trabalha com bebidas, uma empresa famosa de cervejaria, que nós descobrimos que ela também tinha interesse de sair do município porque tinha que fazer um acerto no local que ela estava e ninguém resolvia isso na prefeitura, no processo que estava parado. E nós conseguimos resolver e a empresa se mantém até hoje. Então, olha como é importante você fazer visita local nas empresas. Primeiro, eu costumo dizer isso, quando eu fecho uma mentoria, uma consultoria para ajudar o prefeito que quer atrair empresas, ou quando alguém compra o meu curso, a prefeitura compra o curso, que eu tenho um curso online, uma das primeiras aulas que eu falo é a orientação, visite as empresas locais. Eu já até crio um roteiro de todas essas perguntas que eu falei para vocês. Já existe no meu curso, na própria mentoria, um checklist de como você vai fazer essa visita. Então, olha como é importante fazer a visita local. Em Salto,
Na época, nós fechamos o ciclo, todo mundo conhece, com a vinda de 53 novas empresas, 6.500 novos empregos gerados. Mas a gente pode contar que nós mantivemos 3 empresas, que 2 do Jorge e mais essa outra que eu citei, que é uma cervejaria. Porém, quantos empregos também foram gerados depois que o Jorge aumentou, foi para um local maior, entendeu? No depoimento dele, ele conta que ele estava com 80 empregos, né? Então, olha a importância de eu ter ido visitar essa empresa. Depois eu vou contar um outro exemplo para vocês da importância de visitar a empresa também. Depois, em 2017, quando eu fui para a Capela do Alto, muitos que me seguem já conhecem a história, pelo resultado exitoso que eu tive em Salto. Fui indicada para o prefeito de Capela do Alto, que ganhou a eleição em 2016. Ele nunca tinha atuado em gestão pública, mas ele, no plano de governo dele, ele tinha colocado que queria atrair oportunidades para o município. Capela do Alto, diferente de Salto, é uma cidade que na época tinha 19 mil habitantes, vivia praticamente da agricultura, não tinha muitas indústrias, e ela era considerada a cidade com a menor renda per capita da região metropolitana de Sorocaba. Então o prefeito me convidou para ajudá-lo. E depois que eu comecei a fazer o trabalho com ele, segui a mesma metodologia que eu apliquei em Salto. Se eu tive sucesso em Salto, falei, vou aplicar a mesma forma. E uma das coisas que logo eu apliquei também foi falar para o prefeito, vamos visitar as empresas locais. Ele falou, não tem muita empresa. Daí nós mapeamos. Daí, numa dessas empresas que nós mapeamos, ele falou, olha, na cidade aqui de Capela, nós contamos com a empresa do senhor Ricardo. O senhor Ricardo é uma empresa de parafusos que tem aqui no município já há muito tempo, e ele veio de São Paulo, investiu, e vamos marcar a visita lá. Eu falei, vamos, nós temos que ir lá para apresentar para a empresa a proposta que é do governo, que é de valorizar as empresas e que nós queremos atrair mais empresas. E nós fomos. E fizemos o mesmo roteiro que eu já expliquei, que eu fiz em Salto e que hoje, inclusive, se tornou uma ferramenta aí nos meus cursos, na minha mentoria, um checklist. Oi, senhor Ricardo, que bacana, quanto tempo o senhor está aqui na cidade? Junto ali com o prefeito, ele foi contando. Não, eu trouxe minha empresa para o interior, comprei uma área, investi, não me arrependi. Eu acho que ele tinha em torno de 60 funcionários, eu tive troca acho que só de 2 ou 3 funcionários, mas porque eles quiseram, o pessoal aqui é um trabalhador bom, pessoal honesto, trabalhador, valeu muito a pena. Contou a história, a gente até usou um pouco isso no slogan, quando fizemos um vídeo, né, trabalhador, um povo bom, trabalhador, porque era a fala dele, e a empresa dele tinha muito sucesso. No final da visita, nós falamos, senhor Ricardo, já que o senhor já acreditou na cidade, o senhor está comprovando que valeu a pena, o senhor nos ajude a divulgar a cidade para seus clientes, seus fornecedores. Ele falou, pode deixar, eu já falo bem da cidade, e agora eu vou falar mais ainda. Passou. E nós começamos a aplicar ali a metodologia na cidade de Capela do Alto e tudo mais. Tempos depois, ele ligou um dia para o prefeito. Prefeito, eu estou indicando Capela do Alto, viu? Falei para um cliente meu, e ele está em Sorocaba, ele trabalha com caldeiraria pesada, e ele ficou interessado em vir conhecer aqui o programa de desenvolvimento. E assim fizemos a agenda. E junto com o prefeito nós recebemos o pessoal da empresa metálica, que tinha um plano de expansão e estava procurando um espaço maior, e que nós atendemos. Na época eles vieram e Capela do Alto tinha alguns terrenos para doação, que já era do município, fizemos um trabalho por meio de licitação, mas não atendia a necessidade deles, eles precisavam de 30 mil metros quadrados. Depois que nós atendemos, nós falamos, nós vamos fazer um mapeamento, um inventário, e se existe essa possibilidade dessa área. E eles precisavam de uma área próxima à rodovia, porque eles trabalham com caldeiraria pesada, aqueles equipamentos enormes que às vezes a gente está viajando e a gente vê aquelas carretas levando. Então é aquele tamanho, então precisava ter uma área muito próxima da rodovia para facilitar a saída desse produto pronto.
E depois de muito estudo ali junto com o prefeito, nós encontramos uma área, depois apresentamos ele para o dono, e é toda uma história que no outro momento eu conto, mas que no final, essa empresa que buscava 30 mil, ela também começou a contar para seus amigos empresários. Daí um empresário de São Paulo falou, eu quero também 20 mil, e um outro queria mais. Enfim, essa própria empresa acabou comprando uma área de 150 mil metros quadrados, porque tinha uma oportunidade bacana ali, tinha um incentivo fiscal, tinha a prefeitura que tinha um cenário bom, e essa mesma empresa já está funcionando em Capela do Alto, já emprega muita gente, e ela mesma acabou indicando para os seus parceiros, amigos, clientes, e só ali naquele espaço praticamente tem em torno de 7 empresas. Olha como é importante você fazer a visita local, que é o tema do nosso podcast. Então, o tema do nosso podcast de hoje, como as visitas em empresas locais te ajudarão a atrair novas empresas. Então, eu acredito que com esses 2 cases, vocês estão entendendo a importância disso. Então, você, prefeito, você, diretor de desenvolvimento econômico, secretário de desenvolvimento econômico, ou alguém da gestão que está interessado e sabe da importância de atrair novas empresas e criar um cenário, a minha dica aqui, essa dica gratuita que você já pode começar, faz uma lista das empresas que existem na sua cidade. Então, onde você vai buscar essa lista? O setor de tributação de finanças, vai ter esse cadastro. Você pede para ele, normalmente o sistema consegue até separar a lista por indústria, comércio e serviço. Tenha em mãos essa lista. Conheça o teu cliente. Você pega uma lista e começa a olhar. Se é uma cidade menor, você vai olhar a lista e você já vai saber onde está. Nessa lista, às vezes você vai verificar a empresa que você nem imaginava que existia. Separe ali. No começo, como que eu vou, fazer as visitas? Separe as 10 empresas de maior destaque e faça uma agenda, de preferência leve o prefeito junto e siga esse roteiro que eu estou falando de visitas, porque vai te dar um conhecimento melhor do seu cliente, que a ideia aqui é a gente atender bem o cliente. Na visita você faz todas essas perguntas, você já vai descobrir quem são clientes, fornecedores, onde vai o produto ou serviço dessa empresa, e você ainda vai pedir essa ajuda. Olha, nós estamos criando aí um novo cenário para atrair empresas, nos ajuda a indicar empresário que tenha interesse de vir ao município para que a gente possa atender e apresentar a nossa cidade. Então, olha como é importante. E isso eu tenho ensinado todos na minha mentoria a fazer isso. Então, é uma experiência muito bacana. Recentemente, nós fizemos isso em cidades que eu faço a mentoria, e o quanto nós descobrimos a mina de ouro, quanto que o prefeito descobre, Tem cidades que o prefeito visitou, depois divulgou, e daí outras ficaram sabendo, daí ficou sabendo que tinha um plano, foi procurar informações para o gabinete, acabou vindo também. Então, é muito importante. Vamos seguir essa orientação, do marketing que já foi testada e provada, que é mais fácil, é mais barato, inclusive, você manter o seu cliente. E além disso, eu acrescento mais essa informação, porque empresário, ele convive com o empresário. Então, se ele está feliz ali, ele vai indicar para os amigos empresários dele. Nós confirmamos isso, inclusive, com a vinda da empresa lá em Capela do Alto, que além dele ficar feliz, ele acabou trazendo mais, em torno de 7 empresas para vir para o município também. Então, é muito importante entender que para você atrair empresas, você tem que criar um cenário novo no seu município. Continue acompanhando os nossos podcasts, que nós daremos dicas excelentes para ajudar você a atrair empresas, gerar emprego, renda e aumento na arrecadação municipal. Se você está gostando desse conteúdo, divulgue para os seus amigos prefeitos e para a sua equipe. E se quer saber mais como eu posso te ajudar, visite o meu site
ilianamoreira.com.br.